Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu queria conversar com vocês sobre Estação Perdido, de China Miéville. O China Miéville é considerado um dos grandes autores da literatura fantástica da época moderna. Eu já tinha lido do China Miéville um outro livro chamado A Cidade e a Cidade. Eu gostei bastante e eu vou deixar o vídeo, o link depois embaixo para quem quiser dar uma olhada no meu comentário sobre ele. E eu gostei bastante do China Miéville, gostei muito da maneira como ele escreve, ele tem uma prosa diferente. Ele é um autor assim muito interessante dentro da literatura fantástica atual. Eu acho que vale muito a pena conhecer a obra dele. Eu fiquei super empolgado quando eu soube que Estação Perdido ou Perdido Street Station ia ser lançado no Brasil pela editora Boitempo. O lançamento estava programado para o final do ano passado, mas houve alguns problemas e o livro acabou saindo no Brasil em julho deste ano. E assim que eu soube, eu imediatamente fui comprá-lo. E, sem dúvida, para mim, é uma grande obra de literatura fantástica. É muito, muito legal Estação Perdido. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o autor. O China Miéville, ele é uma figura. Ele, aqui, tem uma foto dele aqui. A princípio, assim, a imagem dele causa um certo estranhamento, porque ele mesmo parece um personagem de ficção. Ele é careca, o corpo dele é todo tatuado e tem ideias assim um tanto polêmicas. Ele é formado em Direito e fez doutorado em marxismo. Ou seja, ele é um autor de tendência marxista. A princípio eu fiquei meio com o pé atrás com relação a isso, principalmente porque a Boitempo é uma editora que publica livros de ideologia de esquerda. Grande parte das obras publicadas por ela estão nessa linha. Mas eu li os comentários a respeito da obra e sobre o autor, e aí eu comprei inicialmente A Cidade, gostei bastante do livro, achei muito legal, uma trama super bem elaborada, e agora concluí de ler Perdido Street Station, ou Estação Perdido, como foi chamado aqui no Brasil. Bom, gente, o que eu posso dizer sobre Estação Perdido? É uma obra de literatura fantástica, mas que ela desafia a classificação dentro de um gênero específico. Existe um debate, uma discussão, digamos assim, entre os estudiosos de literatura fantástica com relação à classificação dessa obra. Alguns dizem que a Estação Perdido é steampunk e outros a rotulam como New Weird. Bom, é realmente um romance que é difícil de definir o que é, mas eu diria que aqui há uma mistura bastante equilibrada entre elementos de ficção científica e de horror. Eu posso dizer que Estação Perdido nós temos vários aspectos que remetem à literatura steampunk, ou seja, dirigíveis, máquinas voadoras, uma ambientação que evoca em alguns aspectos a era vitoriana. Por outro lado, nós também vemos que Estação Perdido também tem algumas coisas que podem lembrar os contos do Lovecraft, H.P. Lovecraft, que eu acho que é uma das grandes influências do China Miéville, né? Principalmente com relação
a ciência, os projetos científicos que dão origem a seres monstruosos. Na verdade, Estação Perdido, se você for prestar bastante atenção na trama, você vai perceber que as fontes de inspiração do Mieville são as mais diversas. Nós podemos ver que ele foi fortemente influenciado pelo Lovecraft, pelo Charles Dickens, principalmente com relação à configuração do principal cenário da obra. Até mesmo ele tem uma influência do cinema fantástico do David Cronenberg, com relação à forma como ele descreve as criaturas monstruosas no seu romance, a questão também do horror biológico, me parece que está presente aqui em Estação Perdido. Enfim, a gente percebe que ele é um autor que ele praticamente agregou elementos tanto do cinema fantástico como da literatura. Eu queria comentar um pouco sobre a trama do romance. Eu vou, assim, o máximo possível não espoliar, tá? Toda a trama do romance se passa em Nova Crobozon, ou seja, uma realidade alternativa, né, com contornos fantásticos. E aqui nós temos, né, o mapa detalhando todos os lugares dessa cidade, que é o cenário de Estação Perdido. Muito interessante esse mapa, muito legal, já assim, ambienta o leitor dentro da obra, eu achei muito legal. Também gostaria de aproveitar e elogiar a tradução do José Baltazar Pereira Júnior. Parabéns pelo trabalho de tradução, porque Estação Perdida é um livro muito difícil de ser traduzido. O China Mieville, ele tem uma linguagem muito particular, então ele cria muito neologismo, utiliza muitas metáforas. Eu acredito que tenha sido muito trabalhoso fazer a tradução para o português para esse livro, e ficou muito bem feita. Parabéns. E o livro, ele também está bem diagramado, a folha é amarela, apesar da fonte não ser muito grande, dá para você ler tranquilamente, não prejudica a visão. Parabéns à editora Boitempo pelo trabalho de editoração, que ficou muito bom. Bom, voltando à trama do romance. Estação Perdido é ambientado numa cidade imaginária chamada Nova Crobozon. E ela é uma cidade cosmopolita, ou seja, ela abriga seres assim, seres monstruosos, e cada um é descrito com as suas peculiaridades específicas. O que eu mais gosto em Estação Perdido é a maneira como o China Mieville ele configura essa cidade. A linguagem dele é muito detalhada. Nós, como leitores, conseguimos visualizar todos os prédios, as ruas, até mesmo sentir os cheiros assim, né? Então tudo é muito detalhado, é tudo muito complexo, muito bem elaborada essa descrição da cidade de Nova Crobozon. Esse livro aqui, ele é uma loucura para poder ser resumido em poucas palavras. Assim, e Nova Crobozon é narrada como uma metrópole assim suja, decadente, cheia de indústrias que poluem o ar. E nesse aspecto isso me lembra muito alguns romances do Charles Dickens, porque há muita, assim, existe o Mieville, ele descreve esses habitantes, grande parte desses habitantes são seres marginais, que vivem na prostituição, fazem coisas ilícitas para sobreviver. Enfim, a gente vê que o Mieville ele foi muito influenciado pelos romances do Charles Dickens com relação à composição de personagens. Apesar de grande parte deles serem seres monstruosos, todos têm aspectos humanos. Assim, dentre eles, a que eu mais gostei é uma personagem feminina, que é a Lin. A Lin é uma criatura
que tem corpo de mulher e cabeça de escaravelho, ou seja, uma loucura total, uma piração que só poderia ter sido criada pelo Mieville, né? E ela tem um relacionamento amoroso clandestino com um cientista chamado Isaac, que é um cara bonachão, desbocado, que está desenvolvendo um experimento científico assim muito estranho, que mistura ciência e magia. Um dia, o Isaac ele é visitado por um ser monstruoso, digamos assim, que é metade homem e metade pássaro, acho que chamado Igarek, não sei se vou acertar o nome dele, que vai contratá-lo para que ele realize um outro experimento, tá? Bom, a trama do Estação Perdido, ela é muito cheia de detalhes. O Mieville, ele é um autor bastante descritivo, como eu disse, ele vai retratar todos os lugares de uma forma muito minuciosa, muito cheia de detalhes. Cada personagem ele é bem delineado, ele é bem elaborado. Cada monstro tem uma característica específica para identificá-lo. Então, inicialmente, a trama ela é narrada com uma certa lentidão, mas isso não atrapalha o seu desenvolvimento de modo geral, tá? Mas é necessário o leitor ter um pouco de paciência e esperar as coisas acontecerem. Como eu disse, né, o Mieville ele é muito bom com relação à utilização da linguagem. Então, é uma linguagem assim muito rica e tem um aspecto metafórico que chama a atenção. Nós vemos que Estação Perdido é uma obra que não é de fantasia escapista, ou seja, não é simplesmente uma história que você vai ler para você se distrair. Ela é muito mais do que isso. E até agora, depois que eu terminei, eu estou tentando absorver algumas ideias e alguns temas que estão propostas nela. Nós podemos, né, obviamente, lê-la como uma história de fantasia, com monstros, cenas de horror, momentos de ação, para distrair, para se divertir, enfim. Mas também ela possibilita uma outra forma de leitura. Você percebe que em alguns trechos o China Mieville ele faz o que eu chamo de uma espécie de discurso social. Nós vemos que grande parte dos personagens de Estação Perdido são seres marginalizados que são perseguidos, que são torturados, que são reprimidos por um governo corrupto e manipulador. Então, nessas passagens do romance, eu fiquei com a impressão que aparece aquela ideia, que eu até diria que seja marxista, de que os poderosos sempre encontram meios para massacrar e dominar os mais fracos. Apesar dessa ideia ela estar presente em Estação Perdido, eu acho que ela não é muito aprofundada pelo Mieville neste romance. Eu acho que talvez a cidade, que é a obra anterior dele, tenha um discurso mais político e até mesmo social do que Estação Perdido. Mas, de qualquer maneira, algumas ideias ficam esboçadas nessa perspectiva dentro deste romance. Tá certo? Bom, como eu disse, né, Estação Perdido é um livro que ele começa de uma forma mais lenta. O Mieville desenvolve e elabora muito bem os personagens,
principalmente os protagonistas. Eles são bastante críveis, bastante verossímeis, eles têm várias características, cada um é de uma etnia diferente, cada um tem um passado diferente, cada um quer uma coisa assim diferente, e isso chama bastante atenção. Existem temas também da ficção científica, tais como o surgimento de uma inteligência artificial, criaturas que são geradas a partir do mau uso da ciência, que remete justamente a Frankenstein, de Mary Shelley. Enfim, digamos assim que o Melville ele faz um caldeirão de todas as referências de obras anteriores de ficção científica, de horror, de modo geral. Apesar de eu achar que o romance assim ele fica com algumas pontas soltas, principalmente na sua parte final, eu achei assim muito interessante, a trama muito bem construída. E me chamou e assim prendeu bastante minha atenção. E assim, eu fiquei com uma ótima impressão do Mieville. Eu acho que ele é, sem dúvida, um dos grandes autores da literatura fantástica do século XXI. Eu acho que ele trouxe grandes inovações, talvez tenha criado um novo subgênero dentro da literatura fantástica, uma mistura talvez de weird tale e steampunk, eu acho, talvez. Enfim, então para quem gosta de obras de fantasia, ficção científica, eu recomendo fortemente a leitura de Estação Perdido, que é um livro assim que vai te deixar pensando em questões e temas durante muito tempo. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre Estação Perdido, de Charna Mieville. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Se você quiser, pode mandar sugestões para o meu e-mail, fazer críticas. Eu estou aberto a todo tipo de comentário e me ajude a espalhar os meus vídeos nas redes sociais e no YouTube.